Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós começaremos, com essa aula a disciplina de Geografia, que, como nós iremos ver ao longo das aulas posteriores, é a disciplina que é responsável pelo estudo do espaço geográfico, ou seja, a relação do ser humano com o espaço natural que ele ocupa, a partir da ação humana e da transformação do espaço natural pelo ser humano. No entanto, para nós podermos entender melhor como o ser humano transforma o espaço que ele ocupa, nós devemos entender primeiramente o espaço natural ocupado pela humanidade. E nessa primeira aula nós iremos ter um contexto mais geral, que diz respeito ao próprio planeta Terra, sua forma e seus principais movimentos. Então, começando, a Terra é o terceiro planeta no Sistema Solar, o Sistema Solar que no caso é um dos muitos sistemas estelares que existem no universo, e que tem como estrela regente o Sol, e o Sol ele acaba atraindo, a partir da força gravitacional, a órbita de 8 planetas, sendo o planeta Terra o terceiro. Para saber um pouco sobre os outros planetas do Sistema Solar, nós temos Mercúrio, que é um planeta rochoso, considerado o menor do Sistema Solar, com uma atmosfera rarefeita. Por conta disso, a temperatura do planeta Mercúrio pode oscilar muito entre 400 graus Celsius no lado iluminado e menos 170 graus Celsius no lado que acaba ficando escuro, durante a sua rotação, justamente por não ter uma atmosfera repleta de gases capazes de aprisionar a luz e o calor do Sol. Não possui nenhum satélite natural, ou seja, luas, e possui uma rotação de 59 dias e uma translação de 87 dias, ou seja, ele leva 59 dias para dar a volta ao próprio eixo e 87 dias para fazer o caminho ao redor do Sol, tendo a translação mais rápida do Sistema Solar por conta da sua proximidade com o Sol. É seguido por Vênus, também outro planeta rochoso, que é o mais quente do Sistema Solar. Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, como afirmado, o planeta Mercúrio não tem uma atmosfera muito densa, portanto, ele apenas esquenta quando um lado está iluminado pela luz do Sol, podendo esfriar drasticamente quando esse mesmo lado não está sendo iluminado pela luz do Sol. Já Vênus tem uma atmosfera bem mais densa, que acaba provocando um grande efeito estufa que aprisiona o calor do Sol. A atmosfera de Vênus é composta por dióxido de carbono, nitrogênio e enxofre, podendo atingir 480 graus Celsius. Também não tem satélites naturais. Sua rotação é retrógrada, ou seja, ele acaba girando no sentido oposto ao dos outros planetas. Alguns acreditam que pode ter sido colisões de asteroides que tenham desacelerado e mudado o eixo da rotação de Vênus na formação do próprio Sistema Solar. Sua rotação é bem longa, tendo 243 dias, ou seja, esse é o tempo que Vênus leva para fazer o movimento ao redor do próprio eixo, sendo bem desacelerada, e uma translação de 225 dias, que é o tempo que leva para dar a volta ao redor do Sol. Depois, nós temos a Terra, que nós iremos falar melhor em breve, seguido por Marte, que é o quarto e último pequeno rochoso do Sistema Solar. No caso, Marte possui uma atmosfera com óxido de ferro, o que caracteriza bastante a coloração avermelhada do planeta Marte. Outra coisa que marca também o planeta Marte é que ele tem iluminação do Sol oposta da Terra, ou seja, durante o dia a atmosfera tem uma cor avermelhada, enquanto durante o pôr do Sol ele tem uma coloração mais azulada, sendo o oposto da Terra, em grande parte por conta da refração da luz do Sol, com os componentes da atmosfera marciana. Ele é frio e seco, praticamente um grande deserto, embora já exista evidências da existência de água em estado sólido no planeta. Possui 2 satélites naturais, que são Phobos e Deimos, que provavelmente eram asteroides
asteroides que foram capturados na formação do Sistema Solar, né, até pelo seu próprio formato mais irregular. Tem uma rotação de 24 horas e 37 minutos, mais ou menos similar à da Terra, e uma translação de 687 dias. Aí, né, nós temos o cinturão de asteroides, né, que divide o Sistema Solar interior do exterior, né, o interior composto pelos 4 planetas rochosos e o exterior composto pelos planetas gigantes gasosos. Aí nós temos o planeta Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, inclusive, né, até astrônomos acreditam que Júpiter é uma estrela fracassada, né, pois ele acabou sendo formado por gases, como a maioria das estrelas. No entanto, né, por não ser tão denso, ele não conseguiu acumular energia para poder emitir luz própria, né, formando-se como um planeta bem grande. Então, alguns até consideram que Júpiter é uma estrela fracassada, né, uma estrela que não se desenvolveu como estrela e acabou formando um planeta gigante gasoso. Ele tem um tamanho 1.300 vezes maior que a da Terra, tem 79 satélites naturais, ou seja, 79 luas, sendo o segundo maior no Sistema Solar em quantidade de luas. A temperatura média é de mais ou menos menos 150 graus Celsius. Sua rotação é bastante rápida, né, durando 9 horas e 55 minutos. E a translação leva em torno de 12 anos, que é o tempo que Júpiter leva para circundar o Sol. Aí nós temos outro gigante gasoso, que é Saturno, que é o segundo maior planeta do Sistema Solar e que é caracterizado pela presença de seus anéis, né, formados principalmente por rocha, gelo e poeira. É importante notar que os outros planetas gigantes gasosos também possuem anéis, só que anéis bem mais finos, né? Enquanto os de Saturno, eles são bem mais visíveis, né? Eles são bem mais densos, né? Embora no futuro, né, daqui milhões de anos, esses anéis formados por poeira, eles vão acabar desaparecendo também, né? Por conta da colisão de detritos e mesmo, né, pela questão do escape da força gravitacional de Saturno. Saturno tem 82 satélites naturais, ou seja, 82 luas, sendo o planeta com maior número de satélites naturais no Sistema Solar. Sua temperatura média é de menos 140 graus Celsius, também tem uma rotação rápida, com 10 horas e translação de 30 anos. Aí é seguido por Urano, o 7º planeta do Sistema Solar, também gasoso, terceiro maior do Sistema Solar, que tem uma característica bastante interessante na sua rotação, é que além dela ser uma rotação retrógrada, que nem a de Vênus, ele tem um eixo de rotação de 90 graus, ou seja, a rotação dele é deitada, né, na horizontal, diferente dos outros planetas. Também acredita-se que isso se deve à ação de asteroides que deveriam ter se colidido com o Urano primitivo, que não só desaceleraram sua rotação, que nem houve com o planeta Vênus, como também acabou mudando o próprio eixo do polo magnético de Urano, né? Então, Urano tem uma temperatura bem fria, com menos 185 graus Celsius, tem 27 satélites naturais, a sua rotação tem 17 horas e a sua translação dura em torno de 84 anos. E por fim, o 8º e último planeta do Sistema Solar é Netuno, também gasoso, mais distante e mais frio dos planetas, tem uma temperatura de menos 200 graus Celsius, tem uma atmosfera formada por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água, né, o que caracteriza a sua coloração azulada, possui 14 satélites naturais, sua rotação tem 16 horas e a translação 164 anos. Depois de Netuno, né, nós temos o cinturão de Kuiper, com vários outros objetos importantes do Sistema Solar, incluindo o antigo planeta Plutão, que foi rebaixado para planetoide em grande parte por conta do seu tamanho, né? Então, por conta disso, nós temos daí a presença de outros objetos que acabam marcando o limite do Sistema Solar, mas isso nós iremos tratar em um outro momento. O Sistema Solar é um dos muitos sistemas estelares que existem na Via Láctea, galáxia na qual ele está localizado, que reúne mais de 100 bilhões de estrelas, né? Então,
Galáxia consiste num grande aglomerado, né, de vários corpos gasosos, estrelas, né, assim como nebulosas, entre outros exemplos. Também é um ponto que nós iremos tratar em um outro momento, né? Então ela reúne, além do Sol, mais ou menos 100 bilhões de outras estrelas. Como afirmado, a estrela regente do Sistema Solar é o Sol, que é responsável por manter a órbita dos planetas, além de oferecer luz e calor para eles, embora, como visto, né, a distância e a composição da atmosfera possa, né, aprisionar ou não mais calor, né? Mercúrio, por exemplo, tem uma atmosfera mais rarefeita, por isso, né, não aprisiona o calor do Sol. Vênus, por exemplo, já tem uma atmosfera mais densa, enquanto, por exemplo, a Terra tem uma atmosfera mais equilibrada que permite que o planeta seja iluminado pelo Sol, aprisione o calor, mas numa medida ideal para a manutenção da vida no planeta, né? Por isso mesmo, né, a Terra é o único planeta do Sistema Solar que abriga vida, pelo menos no momento que nós estamos vivendo, né? E isso se deve a uma série de aspectos, como a temperatura, a atmosfera espessa que acaba refletindo parte da radiação solar e aprisionando a outra parte, a presença de água em estado líquido e a presença de vários biomas que vão ser geologicamente formados, que também é um ponto que nós iremos tratar em um outro momento. Com relação ao tamanho da Terra, a Terra tem uma composição rochosa, possui um diâmetro de aproximadamente 13 mil quilômetros, uma circunferência de 40.075 quilômetros, sendo que essas medidas são levemente menores nos polos, né? Sua área é de 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Então esses são os dados numéricos do planeta Terra. Lembrando que a Terra também ela possui um único satélite natural chamado de Lua, né, que acaba também realizando a órbita com relação à Terra, que é o movimento chamado de revolução, que nós iremos ver em um outro momento, né? Então a Terra ela tem essas medidas, né? Na linha do Equador ela é mais espessa, tendo um diâmetro de mais ou menos 12.756 quilômetros, enquanto, né, que de polo a polo ela tem um diâmetro de 12.713 quilômetros, né? Então, isso é uma característica do planeta Terra, que, como nós iremos ver, tem o formato esférico, mas é levemente achatado nos polos. Então, começando a falar sobre a forma da Terra. O formato da Terra já foi motivo de especulações em vários momentos da história, né? Já houve diversas teorias a respeito do formato da Terra. Nas próprias mitologias antigas havia variações muito grandes de qual era o formato da Terra. Por exemplo, né, a ideia de uma Terra plana com uma abóbada celeste e um submundo abaixo, ou mesmo até como no caso dos maias, né, a Terra em formato de concha. No entanto, né, já desde a antiguidade já era conhecido a esfericidade do planeta Terra. Vários filósofos da antiguidade, como Pitágoras, Aristóteles, Anaximandro, já presumiam a esfericidade da Terra, né? Sendo que Eratóstenes de Cirene teria sido o primeiro a calcular a circunferência da Terra, né? Isso daí ainda no período da antiguidade, né? Entre 300 e 500 a.C., nós já tínhamos essas deduções sobre o formato esférico da Terra, né? Então, no caso, tratando agora cientificamente do formato da Terra, o formato da Terra é chamado de geóide, né? E o que seria um geóide? O geóide é basicamente a forma de planeta. E existe um motivo do porquê os planetas têm esse formato, né? O formato esférico dos planetas se deve muitas vezes ao processo de formação pelo qual eles passaram, o processo conhecido como acreção, né? Nesse processo, o que acontece? A maioria dos planetas acabaram se formando com poeira cósmica que foi atraída pela ação de uma estrela regente e que acabou se aglomerando, formando um disco gravitacional que vai dar origem ao núcleo. Esse disco começou a atrair mais poeira cósmica ao seu redor, que com o tempo foi se solidificando e formando os planetas. O motivo pelo qual os planetas acabam tendo formato esférico é porque a esfera é a única forma tridimensional em que todos os lados estão relativamente próximos do centro, né? Então, como você tem um núcleo que acaba exercendo atração gravitacional sobre a poeira estelar, né, você vai ter a mesma força gravitacional em todas as direções, né? Fazendo com que a poeira cósmica ela acabe se aglomerando em todas as direções da Terra, mais ou menos na mesma distância, né? Por isso que o formato esférico ele é comum entre planetas. Existem corpos celestes que
não tem um formato esférico perfeito, mas isso se deve à ação de desgaste, colisões de meteoros, né, ou mesmo algum acidente que teria acontecido no processo da sua formação, como é o caso dos asteroides, até mesmo de algumas luas, né, de alguns satélites que foram asteroides capturados, como o caso de algumas luas de Júpiter, de Netuno, né, entre tantos outros exemplos. Então nós temos esse formato esférico, né, bastante presente nos planetas, mas em grande parte por conta desse processo de formação, pelo qual a própria Terra seguiu. No entanto, né, por conta do movimento de rotação da Terra, né, a Terra ela não é uma esfera perfeita, né, então nesse sentido ela acaba sendo levemente achatada nas regiões polares. Além disso, ela tem várias irregularidades na sua superfície, que são as formas de relevo, como grandes vales, fossas submarinas, fossas oceânicas, cordilheiras de montanhas, né, que fazem com que a Terra não seja uma esfera perfeita. Por isso que existe a opção, né, de se usar o termo geóide, né, porque a Terra ela tem sim o formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, por conta das irregularidades na sua superfície e por conta do leve achatamento existente nos polos. No entanto, não existe erro em falar que o formato da Terra é esférico. No entanto, geóide é um termo mais preciso para se referir ao formato da Terra, assim como de muitos outros planetas. A composição da Terra ela tem 71% de sua superfície composta por água, que é separada em águas continentais, que são os rios, os lagos, os aquíferos, mares internos também, né? Assim como geleiras, né, que nós temos principalmente nas regiões polares, e os oceanos, né, que no caso da Terra nós temos a presença de 5 oceanos: o Oceano Atlântico, entre a América e a Europa e a África, né? Nós temos daí o Oceano Pacífico, que separa a América da Ásia, com a presença da Oceania também, o Oceano Índico, que costeia a África Oriental, o sul da Ásia e o oeste da Oceania, o Oceano Polar Ártico, que fica presente no próximo do Círculo Polar Ártico, no norte, e o Oceano Polar Antártico, o Oceano Glacial Antártico, que já fica presente no Círculo Polar Antártico. São 5 oceanos do planeta Terra, que são as águas oceânicas. Já os outros 29% da superfície da Terra é composta por terras emersas, tanto em forma de continentes, no caso, a saber, os principais continentes que nós temos no planeta Terra são a América, né, que é um continente que vai de polo a polo, separado muitas vezes em América do Norte, América Central e Caribe e América do Sul. A África, né, que também é um outro continente, a Ásia, que é o maior continente, a Antártica, que é o continente inabitado, né, que fica no Polo Sul, e nós temos também a Oceania e a Europa, que teoricamente falando não se encaixam na categoria de continentes por uma série de questões, né? A Oceania, na verdade, é mais um arquipélago, já a Austrália seria sim considerada geologicamente um continente, mas por razões geopolíticas, culturais, históricas, a Oceania acaba sendo muitas vezes considerada um continente, né? Embora ela seja mais um arquipélago, um conjunto de ilhas, do que de fato um continente. A Europa, no mesmo sentido, ela acaba sendo mais uma extensão da Ásia, né? Até se fala muito do continente Eurásia, sendo a Europa uma espécie de península da Eurásia, já que não existe uma separação geológica entre a Europa e o resto da Ásia. Porém, como a Europa ela tem uma história muito diferente, cultura muito diferente, até biomas bastante distintos da Ásia, e mesmo pelo fato da geografia como ciência ter surgido na Europa no decorrer do século XIX, né, isso fez com que a Europa fosse considerada um continente à parte, né, embora geologicamente não fosse como tal, né? Então esses são os continentes do planeta Terra, né? A América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica, além de várias outras ilhas e arquipélagos dispersas por entre os continentes. A superfície da Terra não é regular, como afirmado, existem regiões de maior e menor altitude por conta do relevo, com a presença de grandes cadeias de montanhas que se formaram no período terciário, né, como o Himalaia, os Andes, né, as montanhas rochosas, além de outras formações também de grande altitude, como os montes Urais, os montes Apalaches, entre outros exemplos, né, além também de outras formações mais desgastadas que nós iremos ver oportunamente. A Terra costuma ser dividida em 3 partes, né, que na sua composição. A primeira, né, é a chamada crosta ou litosfera.
A crosta ou litosfera é a parte superficial do planeta. Ela é superficial e externa, é a menor parte do planeta Terra, né, com a menor massa e também uma espessura de até 60 quilômetros. A litosfera é basicamente onde estão localizadas as rochas, os minérios e os biomas principais, né? Com a presença das formas de vida e sua interação, nós temos a presença da chamada biosfera. As partes que são contornadas por água, né, como oceanos ou rios e lagos, acabam recebendo o nome de hidrosfera, né? Então a hidrosfera e a litosfera são partes da chamada crosta terrestre, que apesar de ser onde o cenário da vida acontece, é a menor parte do planeta Terra, é a menor massa e a menor extensão. Então na hidrosfera e na litosfera, com a interação dos seres vivos, nós temos a chamada biosfera, que é onde a vida acontece. Acima da crosta nós temos uma camada de gases, né, que acaba sendo responsável não só pela permanência da vida, como também pela temperatura do planeta, chamada atmosfera. Mas isso é um ponto que nós iremos ver em outro momento. Abaixo na crosta nós temos uma leve camada de magma chamada de astenosfera, que vai ser bastante importante posteriormente porque ela é responsável pelo movimento das placas tectônicas. Então, né, no limite da crosta com o manto, né, nós temos a astenosfera, seguindo-se pelo manto, que é a parte mais densa, né, do planeta Terra, tem uma espessura de 2.900 quilômetros, tem 80% do volume da Terra e 70% de sua massa, formada por vários minerais derretidos, né, o chamado magma, né? Então, por conta da presença do calor e da pressão, nós temos a presença de rochas derretidas abaixo da crosta terrestre, formando o magma. E no interior da Terra nós temos o núcleo. O núcleo, ele tem 3.400 quilômetros de raio, é constituído por ferro e níquel no estado sólido, né, por conta da pressão e da temperatura. Ele é bastante quente, né, bastante fervente, emitindo um calor natural decorrente do próprio processo de formação do planeta Terra, e é constituído o centro da Terra, né? Então é no núcleo que nós temos a presença do centro da Terra. Então essas são as três principais camadas do planeta Terra. Existe também uma separação, né? Existe o manto exterior, o manto interior, núcleo exterior, núcleo interior, mas a princípio o que nos importa mesmo são essas composições, né? A crosta terrestre, que tem a litosfera, que é a parte sólida, e a hidrosfera, que é a parte líquida, o manto, que é composto por magma, e o núcleo, que é composto por níquel e ferro em altas temperaturas em pressão, né, no seu estado sólido, né? Então, essa que é a composição da Terra. Tratando então sobre esses aspectos mais gerais do planeta Terra, nós podemos começar a falar sobre seus movimentos, né? A Terra, ela não está estática no espaço, né? Ela está continuamente se movimentando, e esse movimento acaba não sendo necessariamente percebido pelos habitantes do planeta Terra por conta do princípio do movimento relativo, né? Ou seja, a Terra está em movimento no universo, né? Ela está num movimento muito rápido, inclusive, só que como nós estamos presentes em um corpo de movimento constante, nós não percebemos o movimento do planeta Terra. De qualquer forma, né, se a Terra ela desacelerasse ou acelerasse, nós iríamos perceber com certeza. Provavelmente a vida até seria extinta, porque ela seria lançada para o espaço se a Terra acelerasse ou se ela freasse, né? Então, nesse sentido, nós não percebemos o movimento da Terra porque nós já estamos presentes em um corpo que mantém uma velocidade constante. Mas nós podemos perceber o movimento da Terra por outros meios, como, por exemplo, o nascer e o pôr do Sol, as constelações, né? Assim como as estações do ano, que são resultados desse movimento do planeta Terra. Os dois principais movimentos que nós temos é a rotação e a translação. Na rotação, é o movimento que a Terra ela realiza ao redor de seu próprio eixo, né? Ela ocorre de oeste para leste, tem uma duração aproximada de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e determina o dia e a noite, né? A rotação ela acontece em uma velocidade de 1.700 km por hora, que é a velocidade que a Terra obtém, né, para girar ao redor do seu próprio eixo. Além da rotação, a Terra também realiza
o movimento de translação que ocorre ao redor do Sol, que leva aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, e é responsável por determinar o ano. Como existe uma certa variação, de quase 6 horas em cada ano, a cada 4 anos existe o chamado ano bissexto, o que consiste no dia 29 de fevereiro, para corrigir essas horas a mais. Então, a Terra ela não tem uma translação de exatos 365 dias que formam um ano, ela tem cerca de quase 6 horas a mais para cada ano, para corrigir esse erro, a cada 4 anos. Então, é adicionado mais um dia no calendário da Terra para que não ocorra grandes variações. Embora seja uma variação de apenas 6 horas por ano, em questão de séculos mesmo, isso pode até levar a uma inversão das estações do ano, que era uma coisa que inclusive acontecia bastante antes do ano bissexto ser instituído, de seguir um calendário rígido de 365 dias até chegar num ponto, em que as estações do ano não estavam mais coincidindo com os meses, o que acabou levando à necessidade da adoção do ano bissexto. No caso, a velocidade da Terra de translação é de 108 mil quilômetros por hora, Então, esses são os dois principais movimentos da Terra. Além desses movimentos, a Terra ela também tem outros movimentos, mas que nós não iremos nos aprofundar necessariamente. Para saber, alguns desses movimentos da Terra, nós temos a precessão, que é o movimento do eixo de rotação terrestre no sentido horário, que tem uma duração aproximada de 25.770 anos, ou seja, a mudança do próprio eixo de rotação da Terra, a nutação, que acontece a cada 18,6 anos, em que há uma leve variação do eixo rotacional da Terra em função da gravidade da Lua. Nós temos também o deslocamento do periélio, que é a menor distância da Terra em relação ao Sol, e que acontece a cada 21 mil anos, passando por uma variação. Além de que o próprio eixo magnético da Terra ele está também em movimento, podendo se inverter daqui a alguns milhões de anos, e a Terra também tem um movimento interno, que é o movimento das placas tectônicas, que acabou sendo responsável pela chamada deriva continental. Além disso, também nós temos os movimentos da Lua, A Lua também tem um movimento com relação à Terra, ela realiza um movimento de órbita ao redor do Sol, que é a translação, e também o movimento ao redor da Terra, que é chamada revolução. Só que no caso, o movimento de rotação da Lua, ou seja, o movimento de revolução, é sincronizado à rotação da Terra, por isso nós sempre vemos o mesmo lado da Lua, que está sempre iluminado, porque a revolução da Lua, ela acompanha a rotação da Terra, então nós sempre observamos o mesmo lado, a mesma face da Lua. Embora, a Lua, se ela vista do hemisfério norte, do hemisfério sul, ela possa ser vista de ângulos diferentes, mas a face iluminada, como é chamada, ela é sempre a mesma quando é observável. Também, o fato de que a Lua ela acaba tendo a luz refletida, pelo Sol na Terra, fazendo com que ocorra as chamadas fases da Lua, que são as fases de as luas cheia, minguante, nova e crescente, que basicamente dizem respeito ao reflexo da luz na Lua, Por isso que nós muitas vezes observamos a Lua totalmente iluminada, em outros momentos, como na Lua nova, ela não é iluminada. E a mesma forma que a Terra exerce uma atração gravitacional sobre a Lua também exerce uma atração gravitacional sobre a Terra, só que em menor escala, tendo influência principalmente sobre os líquidos. E por conta disso, como a água é bem menos densa que as rochas, ela se movimento em função da posição da Lua, resultando nas marés, O Sol também acaba influenciando no processo, exercendo atração gravitacional sobre a Terra, e com isso, nós temos diferentes amplitudes de marés, Por exemplo, quando a Lua e o Sol se alinham com a Terra, nós temos a maré alta, chamada de maré de Sigia. Já quando o Sol e a Lua formam com a Terra um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a atração que é exercida sobre a Terra pela Lua e pelo Sol se anulam, resultando nas marés baixas, também chamadas de marés de quadratura, Então, as marés nada mais são do que o reflexo, da interação da atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra com a Lua, Então, quando nós temos um alinhamento da Lua e do Sol com a Terra, nós temos daí a presença de marés altas, Mas já quando nós temos um ângulo de 90 graus, as resultantes das forças gravitacionais da Lua e do Sol se anulam, E com isso, então, as marés acabam ficando
ficando baixas. Então nós temos também esse movimento de revolução, que é um movimento também muito importante, até mesmo para a presença de vida no planeta. A Terra, ela não está, vamos dizer, dessa forma reta no sistema solar, ela tem uma leve inclinação de cerca de 23 graus, né? Esses 23 graus fazem com que a Terra tenha uma inclinação com relação ao Sol, o que leva diferentes regiões em diferentes épocas do ano a receber quantidades distintas de iluminação e de calor. Então, falando um pouco mais dos dois principais movimentos da Terra, né? Nós começamos pela rotação, que é responsável pelos dias e pela noite, né? No caso, o planeta Terra, ele gira ao redor de seu próprio eixo, então nós sempre temos uma face que vai receber a iluminação do Sol, que vai ser o chamado dia, e outra que não será iluminada pelo Sol, a chamada noite, que vão se intercalar, né? Então, eles vão se intercalar, como a Terra está em rotação, um momento uma face está iluminada, no outro momento essa mesma face não estará iluminada, com uma movimentação constante, né? No entanto, como a Terra ela tem uma atmosfera relativamente espessa e também tem oceanos que acabam absorvendo o calor, isso faz com que a face escura não esfrie, não congele enquanto ela não recebe luz e calor do Sol, que nem acontece, por exemplo, com Mercúrio, que já tem uma atmosfera bem mais rarefeita. Então, né, a face que não é iluminada pelo Sol, ela acaba retendo calor por tempo suficiente até ela ser iluminada novamente, o que garante a presença de vida no planeta. Além disso, também a rotação, ela acaba sendo responsável pelo fenômeno chamado de fusos horários. Os fusos horários, na verdade, eles surgiram de uma convenção astronômica, né, que teve a necessidade de padronizar o horário mundial. Basicamente, o que aconteceu, né? No decorrer do século XIX, né, já com um mundo cada vez mais interconectado, né, o princípio de uma globalização com a economia, com a revolução dos transportes e até das comunicações, começou a se tornar necessária a padronização de um horário mundial. Então, né, por várias razões, acabou sendo adotado o horário zero, o meridiano de Greenwich, que fica no Observatório de Greenwich, perto de Londres, né, que corta, no caso, a ilha da Grã-Bretanha. A escolha do meridiano de Greenwich, ela se deveu a muitos fatores. Na verdade, o meridiano de Greenwich, ele se deve em grande parte porque na época em questão em que ele foi adotado, a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele tinha um grande império marítimo que passava por todos os continentes. E próprio Império Britânico, ele já tinha feito uma forma interna de adoção de fusos horários, para que as colônias, né, elas tivessem uma certa padronização de horário com relação à capital Londres. Então, em 1847, teria sido adotado pela primeira vez esse horário de Greenwich pelas ferrovias da Grã-Bretanha. Depois, em 1851, ele acabou sendo adotado pelo próprio Império Britânico de uma forma geral, como uma forma de padronização dos horários. Como a Inglaterra tinha muita influência no mundo, influência política, militar, econômica e cultural, além de ter um império que passava por todos os continentes, depois de uma convenção de astrônomos, em 1884, acabou, né, sendo definido por acordo internacional o meridiano de Greenwich como meridiano zero, ou primeiro meridiano. Então, os fusos horários, eles são contados a partir do meridiano de Greenwich. Porque, de certa forma, né, se nós pensarmos numa linha de polo a polo, que são o caso dos meridianos, né, que vão de polo até a polo, do polo norte a polo sul, qualquer meridiano poderia servir para determinar os fusos horários, né? Não ia fazer muita diferença em certo sentido. Só que acabou sendo adotado o meridiano de Greenwich por conta dessas razões, né? Até outras cidades tinham se candidatado na época a ter seu meridiano, como Paris, Nova York, Cadiz e Coimbra, mas por conta da influência britânica na época, foi adotado daí o meridiano em Greenwich, próximo a Londres, que deu origem, né, ao chamado tempo médio de Greenwich, ou Greenwich Mean Time, GMT, né, na sigla em inglês, e que acabou sendo usado como uma espécie de fuso horário internacional, né, aumentando 1 hora para cada fuso horário a leste de Greenwich e reduzindo 1 hora para cada fuso horário a oeste. Posteriormente, na década de 1970, acabou se adotando uma espécie de substituto para o meridiano de Greenwich,
que vai ser o UTC, né? O UTC, né? Que vai ser o tempo universal coordenado, né? O Coordinated Universal Time, né? Que vai ser o tempo universal coordenado para substituir o meridiano de Greenwich. No caso, o UTC, ele acabou sendo adotado por dois motivos. Primeiro, porque ele é mais técnico, né? Então ele acaba levando muitas vezes em consideração variações de segundos e de minutos que o meridiano de Greenwich ele acaba não adotando, né? E ao mesmo tempo também o UTC ele meio que tem uma linguagem mais neutra, podemos dizer dessa forma, né? Já que o GMT ele tem como base um lugar específico, né? Que é o meridiano de Greenwich. Já o UTC ele acaba não tendo, né, uma nomenclatura relacionada a um lugar específico. Mas na prática dá quase na mesma coisa, né? Os meridianos do UTC quase coincidem com o meridiano de Greenwich. A diferença, né, é que no caso o UTC ele não se define necessariamente pelo Sol e pelas estrelas, mas sim pelo chamado tempo atômico internacional, né? Já que nós temos uma pequena variação de segundos de salto entre o tempo de rotação da Terra, né, e o tempo atômico, né? Então ele acaba sendo usado de uma forma mais técnica em geral, embora o Greenwich Mean Time acaba sendo usado de certa maneira como um parâmetro mais internacional, além do porque o tempo de Greenwich ele tem uma outra questão, né, que é importante ressaltar, que os fusos horários, né, embora eles sejam 24 meridianos, né, linhas de polo a polo que determinam o fuso horário de cada lugar, eles não são perfeitos, vamos dizer assim, né? Já que alguns países, eles acabam adotando políticas internas de fuso horário, né? Que muitas vezes não coincidem necessariamente com os meridianos. Então, né, principalmente países que são ilhas, né? Países que são cortados por vários fusos horários, acabam adotando medidas próprias, né? A China mesmo, apesar da sua extensão, ela acaba adotando um fuso horário único. O Brasil mesmo, ele acaba adotando 4 fusos horários diferentes, né? O chamado GMT-2, que é o horário das ilhas, né, de Fernando de Noronha, Trindade, São Penedo de São Pedro e São Paulo e Martim Vaz, né, Atol das Rocas também, o horário de Brasília, que é o oficial, que é o GMT-3, que pega praticamente quase todo o Nordeste, Sudeste e Sul, além de partes do Norte e do Centro-Oeste, né, incluindo Brasília, chamado de horário de Brasília, o GMT-4, né, que é 4 horas atrasado com relação a Greenwich, que pega parte da região Norte e Centro-Oeste, e por fim o GMT-5, né, o que é 5 horas atrasado com relação a Greenwich, que acaba pegando uma parte do estado do Amazonas e o estado do Acre, né? Então muitas vezes, para não ter muita diferença dentro do mesmo estado ou dentro do mesmo país, alguns países acabam adotando, né, políticas de fuso horário próprias, né, que não necessariamente coincidem com os meridianos. Então, né, os fusos horários são 24 meridianos que acabam circundando a Terra, possuindo 15 graus cada um, que correspondem a 1 hora cada, né? Então, cada um corresponde a 1 hora com base na iluminação que aquele meridiano está recebendo em um determinado momento. Por isso que quando é de dia no hemisfério ocidental, é de noite no hemisfério oriental e vice-versa. Pois a face do hemisfério ocidental estará iluminado, então o fuso horário aclamará o dia, né? Enquanto que a face que não está iluminada, ela será o fuso horário com base na noite. Ela terá o fuso horário com base na noite, né? Então, nós temos essa variação, né? Então, a cada fuso horário a oeste nós reduzimos com relação a Greenwich, a cada fuso horário a leste nós aumentamos, né? Então, como a Terra ela gira de oeste para leste, né, os primeiros fusos horários, né, os mais adiantados são os que estão no leste. Por isso que países como Austrália, Japão, Nova Zelândia são os primeiros a celebrar o Ano Novo, né? Porque no fuso horário deles, eles são os primeiros a serem contemplados pela meia-noite do dia seguinte. Então, no caso do Brasil, né, todos os fusos horários estão a oeste de Greenwich. Por conta disso, todos são horas atrasadas com relação a Greenwich, podendo ser 2, 3, 4 ou 5. Isso sem levar em consideração horários extras como horário de verão, horário de inverno, né, que é bastante comum também na Europa, entre outros pontos, que aí já provocam certa variação. Além do meridiano do Greenwich, nós temos o seu oposto, o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich, que é a chamada linha internacional de data, que acaba determinando a mudança de dia entre os territórios que estão ao leste e ao oeste dessa linha. Então, na verdade, assim, o que acontece? Como a Terra tem um formato esférico, acontece que chega um momento que o meridiano mais 12
com relação a Greenwich se encontra com o meridiano -12 com relação a Greenwich. E isso provoca uma alteração de 24 horas apenas de um meridiano para outro e não de uma hora só. E isso promove a linha internacional de data que fica no centro do Oceano Pacífico, cortando o Estreito de Bering, né, passando pelo Oceano Pacífico. No caso, essa linha funciona da seguinte maneira: se percorrermos ela de oeste para leste, ou seja, sairmos da Ásia em direção à América, nós iremos atrasar um dia no calendário, mas com o mesmo horário. Enquanto percorrê-la de leste para oeste, ou seja, ir da América em direção à Ásia, isso implicaria adiantar daí um dia com o mesmo horário. No entanto, né, os países que são cortados pela linha internacional de data, para não ter tantos problemas com o fuso horário, acabaram adotando um dia próprio, né, para o seu território. Tanto que quando nós observamos a linha internacional de data, nós vemos que ela não é uma linha perfeita, né, porque existem muitos países no meio do caminho. Nós temos, por exemplo, as Ilhas Aleutas, né, que fazem parte do Alasca, que acabam sendo cortadas por essa linha, mas que adotam um fuso horário mais próximo dos Estados Unidos. Enquanto no Pacífico nós temos países como o Kiribati, Tuvalu, as Ilhas Marshall, a Polinésia Francesa, que também são cortadas pela linha internacional de data, mas para não ter uma variação de um dia no mesmo país, eles acabaram adotando apenas um fuso horário, né? Não levando em consideração a linha internacional de data que passa pelo seu território. Isso é algo que acontece com muitos países, né? Que para facilitar a administração, muitas vezes os fusos horários dos países não coincidem com os fusos. Então, por conta disso, né, nós temos essa característica, né, dos fusos horários, né? Embora cada fuso seja igualmente dividido em 15 graus, com base nos meridianos, os países acabam adotando políticas próprias de fuso horário para não ter tantos problemas, tantas diferenças dentro da sua composição, né? Além de que alguns países também adotam horário de verão, né, ou horário de inverno, daí varia da política interna de cada país. O Brasil mesmo adotava anteriormente horário de verão, no entanto, atualmente não adota mais. Já o movimento de translação, né, além de ele ser responsável pelo ano, ele também é responsável pelas estações do ano. As estações do ano acontecem justamente por causa daqueles 23 graus que a Terra ela está inclinada com relação ao Sol. Por conta dessa inclinação de 23 graus, a Terra não recebe luz e calor do Sol de forma igual em toda a sua superfície. E por conta disso, nós temos a presença das chamadas zonas térmicas. Zonas térmicas são faixas horizontais que coincidem com alguns paralelos, que são linhas horizontais, que nós iremos ver posteriormente, né, que vão de leste a oeste, que acabam determinando daí 3 zonas térmicas distintas. Nós temos primeiramente as zonas polares. As zonas polares localizam-se entre o Polo Norte e o Círculo Polar Ártico no norte e o Polo Sul e o Círculo Polar Antártico no sul, ou seja, nas regiões de altas latitudes. Elas são áreas que recebem menor radiação do Sol, né? Ou seja, a luz do Sol ela incide de forma mais indireta, fazendo com que haja menor absorção do calor do Sol. Por isso elas são as regiões mais frias do planeta, sendo frias praticamente o ano todo. Os dias costumam ser mais curtos e também com constante nevascas, né? Isso ocorre pelo fato de os raios solares incidirem de forma mais inclinada na superfície. Os verões são bem mais curtos e os invernos, né, são bem mais longos. Apesar disso, durante o verão acontece um fenômeno curioso, né, que por conta da inclinação do planeta Terra, essas regiões polares podem ser iluminadas o tempo todo, podendo ter dias inacabáveis, né? Até o famoso fenômeno do sol da meia-noite, muito comum lá nos países árticos, né, nos países que estão no extremo norte do planeta Terra. Isso porque, né, enquanto no inverno essas regiões podem ficar escuras, no verão elas podem ficar iluminadas. No entanto, essa iluminação não necessariamente acarreta em calor. É claro que a temperatura aumenta relativamente, né, podendo até chegar a temperaturas positivas nesse período de verão, mas como a luz do sol incide de forma mais indireta, né, acaba não havendo uma absorção tão grande do calor.
calor, havendo mais a iluminação mesmo do que a absorção do calor. Aí nós temos as zonas temperadas, que se localizam entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer ao norte e o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio ao sul, né? Que, no caso, a zona temperada, ela recebe a luz do Sol com uma inclinação menor, né? Tendo temperaturas mais equilibradas. Por conta disso, as zonas temperadas, elas costumam ter as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, primavera, verão, outono e inverno são bem característicos nessa região, né? Possuindo verões mais quentes, invernos mais frios com neve, primavera com florescimento de plantas, outono com uma leve diminuição da temperatura e a queda das folhas de plantas, né? Então, nós temos uma temperatura mais equilibrada nas zonas temperadas. Já entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né, com a linha do Equador ao meio, nós temos a zona tropical, que é quente o ano todo, né? Então, nessa região, os raios solares incidem de forma mais direta, havendo uma maior absorção de calor na superfície da Terra, fazendo com que tenha as regiões mais quentes do planeta Terra. Com o movimento de translação da Terra, nós temos daí as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, que podem mudar suas características conforme cada uma das zonas térmicas. Por exemplo, no caso das zonas polares, o outono e a primavera acabam não sendo tão característicos, né? Tendo mais o verão mais iluminado e o inverno bem mais frio e mais escuro. Nas zonas temperadas, cada um tem suas características dependendo do lugar, enquanto nas zonas tropicais, em geral, né, o verão e a primavera são mais quentes, o outono começa a ter um resfriamento e o inverno é levemente mais frio, embora comparado com a temperatura das zonas temperadas e polares ainda seja bastante quente. Isso ocorre porque, por conta da inclinação da Terra, quando a Terra ela orbita em relação ao Sol, nós temos 4 momentos diferentes de iluminação do planeta Terra, que são divididos nos solstícios e nos equinócios. Os solstícios, eles acontecem quando, no movimento de translação, uma face da Terra, um hemisfério, né, no caso norte ou sul, acaba recebendo mais luz e calor do Sol do que o outro. Então, né, o período de solstício ocorre quando nós temos, por exemplo, o hemisfério norte recebe mais luz e calor do Sol do que o hemisfério sul e vice-versa. Nesse caso, um dos hemisférios vai obrigatoriamente vivenciar o solstício de verão, enquanto o outro vai vivenciar o solstício de inverno. Então, enquanto é verão no hemisfério norte, com dias mais longos e quentes, no sul nós teremos o inverno, né, que costuma ser mais frio. E depois, né, quando for verão no hemisfério sul, será inverno no hemisfério norte. E os equinócios são momentos em que ela está mais equilibrada, ela recebe luz de uma forma mais equilibrada nos dois hemisférios, não havendo tanta diferença de iluminação e de absorção do calor entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Até há diferença, ali não é totalmente igual, né? Existe uma porção que acaba ficando levemente mais quente do que outra, mas não há uma diferença tão grande quanto no caso dos solstícios. No caso do equinócio, ele acaba gerando o outono e a primavera. Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul. Quando é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte, né? Então, nós temos também essas duas características que marcam daí a estação do ano. Então, os equinócios, eles costumam acontecer em 21 de março e em 23 de setembro, né, em que nós temos o caso em 21 de março, os 3 meses que seguem esse período, nós temos daí a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Em 23 de setembro e os 3 meses que seguem, nós temos o contrário, né? Nós temos daí a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Já nos tempos de solstício, que é quando um hemisfério recebe mais luz e calor do Sol, em 22 de junho e os 3 meses seguintes, nós temos daí o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. E em 22 de dezembro e aproximadamente os 3 meses seguintes, nós temos daí o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. E isso se deve, então, por conta da inclinação da Terra e do seu movimento de translação que originam as estações do ano. Com isso, então, nós tratamos sobre algumas características gerais da forma e do movimento da Terra. Na próxima aula, nós continuaremos tratando sobre a orientação, a localização e a cartografia, a representação do espaço em si. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!